Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se você está assistindo essa aula, algum imprevisto te aconteceu e você não pôde comparecer à sala de aula, tá bom? Mas, para você não ficar por fora do conteúdo, tá? Assista aqui. Então, vamos ao assunto. Vamos ver na aula de hoje as chamadas funções trigonométricas. Beleza? Vocês já viram esse conteúdo lá no ensino médio, eu acho que no ensino fundamental também, tá bom? Eu vou só revisar para vocês funções trigonométricas que vocês vão precisar utilizar em algumas situações, tá bom? Vou dar as propriedades aqui, vou dar a base a vocês aqui, e na próxima aula eu vou mostrar onde é que vocês utilizariam ela, beleza? Vamos lá então. Na aula de hoje, nós vamos ver, tá? Nas funções trigonométricas, a gente vai definir estas e vai falar de função seno, função cosseno, função tangente, outras expressões trigonométricas e outras relações trigonométricas. Beleza? Sendo assim, eu começo a definir para vocês o que seria uma função trigonométrica. No caso, funções trigonométricas são expressões matemáticas que são obtidas a partir de estudos feitos em triângulos retângulos, onde a ideia é associar cada ângulo a valores numéricos localizados nos eixos coordenados. Detalhe, aqui não está aparecendo em triângulo retângulo, mas eu vou ajeitar isso aí, beleza? Se você já está pegando a aula consertada, tá beleza? Lá na planilha vai estar tudo direitinho. Então, as funções trigonométricas serão definidas aqui em uma circunferência de raio 1. Tá? Como é que é feito essa ideia? Como é que a pessoa estipulou essa ideia? Essas relações. Foi o seguinte, ó, vou mostrar para vocês. A pessoa imaginou o seguinte: imagine que eu estou pegando uma distância fixa, tá? Pego um barbante, bota um preguinho num canto, amarra um barbante nele e segue a tua mão até o outro ponto do barbante, tá? Amarra uma caneta na outra ponta. Que desenho você faria, já que a corda está amarrada, tá bom? Você tem um cordãozinho amarrado. Que desenho você faria com a caneta? Quando você pegasse, começasse a movimentar sua mão, você iria fazer um círculo. Imagine que você quisesse fazer a referência para cada ponto no círculo, você quisesse marcar um ponto no eixo do X e no eixo do Y. É exatamente essa ideia aí que gera as relações de funções trigonométricas. Olha como é o desenho. A partir da origem, pegando aqui, do zero, tá bom? Existe o zero para x e o zero para o y. Eu vou pegando, essa bolinha roxa aqui é onde está amarrada a tua caneta. Como eu estou pegando uma distância fixa, a distância fixa é esse valor de r que está aqui, tá? O r mais básico que as pessoas gostam de utilizar, peraí, o número, que já que eu vou trabalhar com as operações, não me dá tanto trabalho, é o 1. E o pessoal escolheu esse valor de R como sendo 1. Como eu disse lá, circunferência de raio 1. Então, pegou um barbantezinho aqui, ó, botou um prego, um barbante, um lápis na outra ponta, mediu, sei lá, 1 centímetro, 1 metro, e foi fazer o desenho, ó. Olha, o desenho que eu faço é um círculo. E a pessoa imaginou o seguinte, ó. Nessa bolinha aqui, se eu passasse, ó, um traço, qual seria a distância dele, ó, no sentido de y? Qual seria a distância dele para o sentido de x? O valor de x está destacado em vermelho, o valor de y está destacado em verde. Então perceba que eu tenho valores que vão se modificando. Tá? Aí a pessoa vê, beleza. Como eu estou fazendo um disco aqui, ó, veja, uma hora eu estou pegando num disco, eu vou cruzar, ó, se eu passar duas retas, que é o eixo do x e o do y, eu passo uma hora o valor de y que seria positivo para o valor de y que seria negativo. Eu passo o valor de x que uma hora é positivo para negativo. Então observe, ó, aqui, independente para o lado que eu for, uma hora eu estou positivo e uma hora eu estou negativo, seja para o valor de x, seja para o valor de y. Como eu estou pegando esse r como sendo 1, então aqui em cima, ó,
eu tenho um valor 1 positivo. Logo, aqui embaixo eu teria o valor menos 1. Como eu estou pegando a distância fixa, à direita eu tenho o valor 1. Já à esquerda, eu tenho o valor o quê? Menos 1. E observe que aqui dentro do meu desenho, ó, existe uma figura sendo formada. A figura aqui é o ângulo, ou seja, o quanto eu estou abrindo, porque o primeiro desenho eu começo um tracinho aqui, ó, no sentido de X para dizer, ó, eu começo a desenhar daqui. Aí estou desenhando, ó. O quanto de abertura eu já fiz para identificar em que lado eu estou. Ó, aqui por enquanto, ó, eu estou no primeiro, aí chego num momento aqui, ó, opa, cheguei num ponto, ó, em que eu vou passar de valor positivo para negativo. Então eu identifico, ó, eu não deixo de marcar, olha o esboço aqui, ó, um círculozinho mais interno, que é a abertura que eu estou fazendo, para identificar em um determinado momento de novo, ó. Em outro momento, eu passo de valor positivo para negativo, agora no sentido de y. Passei, ó. Continuo a fazer a abertura. Só que aí eu vou para um quê? Um quarto momento. De novo eu passo de um valor positivo, de negativo para positivo, que é no sentido de x, ó. E continuo a fazer a abertura. Quando eu dou uma volta completa, começa do zero, ó. Então, isso daí, essa abertura, chama-se o quê? O ângulo. E é isso que a gente calcula. O ângulo nada mais é, tá, tecnicamente, do que para identificar para a gente onde é que essa marcação aqui, ou valor para x e y, ele está. Se está mais aberto ou mais fechado. Tá? Ângulos que são dados lá do ensino médio, a gente tem, ó, o zero. Quando ele faz, ó, tá? Esse quadradozinho aqui dentro, ó, a gente conhece como sendo o quê? Ângulo retângulo, tá? Um ângulo de 90 graus. Tá? Ângulo retângulo não, pessoal, é triângulo retângulo. 90. Depois, ó, abrir, ó. 2 de 90, 90 mais 90 dá 180. Aí abro mais um 90, ó. 90 com 90, 180, mais 90, 270. Aí abro mais 90. Ó, eu fiz 4 voltas. 90 mais 90, 180. 180 com mais 90, 270. 270 mais 90, 320. 360. Tá? Tem até uma musiquinha. Se vocês cantarem essa música, vocês vão. Tá? Tem a música lá. 180, 180, 360. Tem um negócio assim. A música. Eu não sei disso, não. Escutei rapidinho, me deu logo agonia, desliguei o rádio. Beleza? Então tem uma música que fala disso. Quando você escuta a música, você não se aperreia, mas quando o professor fala, vocês têm um ataque cardíaco. Então, relações trigonométricas veio só disso. Alguém que inventou de desenhar com barbante amarrado e queria saber. Então, observe, tem hora que x e y são positivos. Tem hora que y é positivo, mas o x é negativo. Tem hora que o valor de x e y são negativos. Tem hora que o valor de x é positivo, mas o y é negativo. Como saber? Onde saber e como saber? Usa-se o quê? As funções trigonométricas. E é o que eu vou começar a mostrar a vocês. Tá? Sendo assim, a primeira função que eu apresento para vocês é a seguinte. Ó. A função seno. Ela faz o seguinte. Ela vai transformar qualquer número real em um valor que vai ficar. Lembra que o círculo lá, eu ia no sentido de x, de menos 1 até 1. E no sentido de y, ia de menos 1 até 1 também? Então, pronto, o valor do seno vai transformar qualquer número real em um valor que está entre menos 1 e 1. Tá? Como é que eu sei que estou trabalhando com a função seno? Você faz o seguinte, ó, f de x vai ser igual a seno de x. Então, os valores que eu vou colocando daquela abertura angular vão sendo colocados aí na função seno e vai me dar um valor. O valor da função seno nunca vai ser menor do que menos 1 e nunca vai ser maior do que 1. Beleza? E quando eu pegar as oscilações, ó, pegar os valores que vão sendo colocados, eu estou andando. Ó. No sentido de x, eu tenho uma hora que eu tenho um ângulo de 0 graus, uma hora que eu tenho um ângulo de o quê? 90, 180, e à medida que eu vou pegando esses ângulos, eu vou fazendo esses desenhos que aqui estão.
No círculo, os valores da função seno são colocados no eixo y, tá bom? Quando a gente pegar o eixo y, eles vão dar para a gente, naquele disco que eu estava fazendo, naquele desenho do disco, os valores do seno são representados sobre o eixo do y. Ah, professor, mas aqui tem, ó, x e y. Não é aquele círculo, não. Porque aqui agora, os valores de x são os ângulos que eu vou colocando na minha expressão de seno. E y são as respostas obtidas. Tá bom? Mas, lá naquele disco anterior, quando você marca uma bolinha ali, ó, na abertura, o valor de seno é representado no eixo do y. Além da função seno, nós temos a função cosseno. Tá? Basicamente, a descrição dela é a mesma da função seno. Ou seja, eu transformo qualquer número real em um valor que vai estar limitado entre menos 1 e 1. Tá? Como é que eu sei que estou trabalhando com a função cosseno? É representado por isso aqui, ó, cos de x. Então, ela transforma qualquer número real em um valor que vai estar entre menos 1 e 1. Tá? O desenho dela vai ser isso daqui. É parecido, ó, com o da função seno. Ó, preste atenção, é parecido. Qual é o detalhe ou o que diferencia elas? Primeiro ponto, tá? Vou aplicar ângulos? Vou, do mesmo jeito que eu fazia seno. Só que, quando o valor do seno vale 0, o do cosseno vai valer 1. Eu vou mostrar isso lá naquele disco que eu fiz ainda agora. Por quê? Lá naquele disco, os valores da função cosseno são representados sobre o eixo do x. Tá bom? Então, seno vai representar a altura, cosseno vai representar a largura. Como isso é feito? Vamos lá. Como eu disse para vocês, ó, o valor de y representa o seno e o do x representa cosseno. Como o y é aqui, ó, subindo e descendo, eu tenho uma altura. Quando eu estou aqui, ó, em cima do eixo do x, eu nem estou para cima nem para baixo. Veja que eu não tenho abertura nenhuma de ângulo. Ó. Eu não tenho nada. Mas a minha distância, tá, de x é completa. Ó. Então, tem uma distância completa. Como eu disse que essa distância vale 1, então essa distância é 1. A minha altura aqui é 0. Aí eu vou subindo. Ó. Veja que agora eu tenho uma altura e observe que no eixo do x, ó, olha a distância diminuindo. Ó. Esse valorzinho aqui, ó, dessa reta vermelha, ela está diminuindo. E o valor de y está o quê? Aumentando. Então tá lá. Ó. Mesmo assim, ó, observe, o valor de x está entre 0 e 1 aqui. Ó. Ah, pessoal, ele diminuiu. Diminuiu, mas ainda é entre 0 e 1, positivo. E de y está aumentando. Entre quem? A distância é 0. Quando eu chegar lá em cima, se eu tenho uma corda de 1 metro, a minha distância aí vai ser completa. Vai ser quanto? 1 metro. Não tem como eu ser menos do que isso. Tá? Não tem como ser mais do que isso. Eu tenho 1 metro completo. Beleza. Então, aqui em cima, o valor de seno vale 1. E o do cosseno vale quanto? 0. Eu não tenho distância, ó. Não tenho largura nenhuma. E aí eu continuo andando, ó. Continuo andando. Observe que eu tenho ainda distâncias positivas e negativas. Ó, positiva, distância é positiva. Mas, como eu quero referência se eu estou à direita ou à esquerda, o x agora é negativo, simplesmente porque eu estou pegando como referência à esquerda negativo. Não que a distância seja negativa e o valor de y ainda é positivo. Então, que aqui, ó, quando eu chegar aqui embaixo, o meu valor de x vale o quê? Menos 1. Porque eu andei uma unidade para a esquerda. E minha altura aqui é 0. Minha altura é 0. Tá? Continuo caminhando, ó. E aí agora eu teria o quê? Valor de x negativo e y negativo. Significa só o quê? Que eu estou à esquerda e para baixo. Então estou pegando esse referencial. Aqui embaixo, ó. Quando eu chegar aqui embaixo, ó. Perceba que eu não tenho deslocamento para a esquerda ou direita, ou seja, eu não tenho largura. Mas tem uma distância completa, que vale quanto? Menos 1. E aí eu vou fazendo. Veja que eu estou sempre fazendo triângulos de que tipo? Retângulos. Retângulos. E aí, quando eu estou fazendo as minhas representações
de x e de y, já que eu estou à direita, o x é positivo, mas aqui embaixo o y é negativo. Então, vou fazendo referencial até chegar, dar uma volta completa. Mas, professor, teria uma maneira mais fácil da gente ver isso, o desenho, o esboço? Tem sim. Eu vou mostrar uma animação que reflete a vocês exatamente isso daí que eu estou explicando. Quando você vai marcando os valores de seno e cosseno, assim como a figura que vai sendo gerada. Vamos lá. Observe a animação que eu vou colocar para vocês aí. Tá disponível na internet. Se vocês quiserem saber, é só botar aí gráfico de função seno e cosseno, desenho. Veja que ele vai fazendo um referencial entre o desenho do círculo, tá? E os resultados obtidos para a função seno e cosseno. Observem o seguinte, ó, a distância feita com relação a y significa altura, vai ser desenhado nessa parede que está aqui à direita e vai representar os valores que você iria ver com o valor seno. A distância ou largura, tá, vai ser representada aqui no piso e seria a referência de distância que você tem para a função cosseno, tá? Aí onde você tem as referências, ó, de seno e cosseno. Quando juntar as duas, preste atenção, tá? Vamos lá. Ó, função seno em cima, função cosseno embaixo. Então veja, ó, para as representações, as distâncias feitas de altura, tá certo? E de largura. Olha os desenhos sendo formados, essas curvas que a gente vai vendo, ó. E ele está limitando isso a só uma volta, mas imagine, você continua o desenho, continua a fazer esse desenho, você vê que vai repetir essa ondulação infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? Se você colocar esse vídeo ao reverso, você iria ver a ondulação continuando, tá? No sentido direita e esquerda. É isso que vai sendo gerado pelas funções trigonométricas. Tá? Por isso que ficam aqueles desenhos de ondulação. É por isso. Vamos voltar lá para a apostila. É isso que a gente tem com a função seno e cosseno. Por isso que essas ondinhas aqui embaixo. Por isso que eu faço referência com aquele disco que a gente trabalhou. Tá? São essas referências. E aí, composto na função seno e cosseno, aí alguém pensou, e se eu dividir elas? Se eu dividisse? Aí ele fez uma primeira divisão. E se eu pegar os resultados da função seno e dividir pelos resultados da função cosseno? O que é que eu vou gerar? Aí resultou numa função chamada função tangente, que ela diz o seguinte, ó, você vai pegar valores que estão entre menos π dividido por 2 até o valor π dividido por 2. Alguns livros colocam esses resultados, alguns livros colocam outros intervalos. Tá? Eu vou explicar a vocês porque é que eu estou restringindo a menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Ele transforma qualquer valor aí dentro em um número real. Como é que eu vou saber que eu estou trabalhando com a função tangente? Ela é descrita, ó, TG de x, ou seja, tangente, ou então, se você pegar em plataformas de língua estrangeira, pode aparecer TAN, tá? De tan. Beleza? Então, tan de x é tangente de x. Então, de novo, entre menos π sobre 2 e π sobre 2 são referentes ao domínio, é um valor aberto, e eu vou explicar por que é aberto, eu vou até corrigir aqui, tá? E o resultado me gera qualquer número real. Tangente é obtida, como eu disse para vocês, pela divisão entre seno e cosseno. E o gráfico que vai sendo gerado, tá? Os desenhos que vocês iriam ver com a função tangente, seriam desenhos assim, ó. Essa linha central, essa curvinha central aqui, tá? É a definição entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Professor, e por que tem um monte? Eu vou explicar. Primeiro, como tangente é obtida a partir de uma divisão, que valor eu não posso ter no denominador? Zero. Se você voltar um pouco os nossos slides, vocês iriam ver que quando eu não tenho largura, que é cosseno, eu tenho altura. Isso significa que cosseno é zero e seno não. Vocês já viram uma fração onde o denominador é zero? Não pode. Onde é que esses valores iriam ser zero? Em π sobre 2.
tá? E menos π sobre 2. Seria o primeiro conjunto de intervalos onde eu iria ter zero no denominador. Por isso ele é removido. Tá? E por isso tem essa linha tracejada aqui, ó, tá? Nesses valores. Só que depois de π sobre 2 tem um monte de outros ângulos. Então, entre π sobre 2 e 3π sobre 2, você tem um outro intervalo, que seria esse desenho aqui à esquerda. Você teria entre menos 3π sobre 2 e menos π sobre 2, que é esse valorzinho de desenho que está aqui. Então, você vê essa representação de desenho aqui mais central um monte de vezes. Depende só dos ângulos que vocês pegarem. Aí alguém disse assim, beleza, legal. E se eu fizesse cosseno dividido por seno? E se eu pegasse, por exemplo, 1 dividido por seno? E se eu pegasse 1 dividido por cosseno? Quando as pessoas fizeram isso, elas criaram novas funções trigonométricas, tá? São elas a função secante, que é a divisão, tá? Secante, que é definido, ó, sec de x, é o valor 1 dividido por cosseno de x. Onde é que eu tenho que ter cuidado? Onde o meu cosseno é zero. Cossecante de x. O que é cossecante? É descrito, ó, cossec de x. Detalhe, pessoal. Secante, em alguns programas ou língua estrangeira, é escrito como sec de x. Cossecante é CSC. Tá bom? Então, cossecante é 1 dividido por seno. E função cotangente é quando ele pegou, como eu disse para vocês, ó, se secante 1 sobre cosseno, cossecante 1 sobre secante, cotangente era 1 sobre tangente. Só que tangente é seno dividido por cosseno, ou seja, inverte a posição. Tá? Detalhe que cotangente, em língua portuguesa, geralmente é descrito como cotg. Em língua estrangeira, geralmente pode aparecer CTG. Tá bom? Só cuidado nisso daí. Beleza, os tratamentos são iguais, são frações, eu tenho que ter cuidado onde o valor que está embaixo é zero. O que é que eu tenho que ter cuidado aqui também? Ângulos. Quais são os ângulos fundamentais que a gente trabalha? Os ângulos fundamentais que vocês aprenderam lá do ensino fundamental médio, que o professor canta uma musiquinha, são os valores de 30, 45 e 60. Tá? E você tem o valor de seno, cosseno e tangente. Tá? Esses são os valores básicos que nós precisamos memorizar para poder fazer as operações com funções trigonométricas seno e cosseno. Beleza? Então decorem essa tabela que aí está. Tá? Ou decora, pessoal, ou pelo menos saiba onde ela está localizada para poder utilizar. Beleza? E aí ele ficou imaginando como é que eu vou saber onde, por exemplo, o seno é igual a zero. Ele começou a perceber que o seno era igual a zero quando ele tinha um valor, por exemplo, o próprio ângulo zero, quando ele tinha um número 1 vezes π, 2 vezes π, 3 vezes π, 4 vezes π. Ou seja, toda vez que você pegava um número inteiro e multiplicava por π, o valor de seno é zero. Por isso que está aqui, ó, o seno é zero, certo? Sempre quando você tiver um número inteiro multiplicando π. E onde é que ele não era zero? Como é que eu iria determinar onde é que o seno valeria 1 e quando é que ele valia menos 1? A gente faz o seguinte, ó. Eu vou pegar agora só número inteiro ímpar. Toda vez que eu pegar um inteiro ímpar e o resultado, ó, nessa fração aqui for ímpar, o resultado é menos 1. Se eu jogar o inteiro ímpar na mesma expressão, o resultado é par, o número é 1. Como assim, professor? Se eu colocar 1, 1 menos 1, 0, 0 dividido por 2 é 1. 0 dividido por 2 é 0. Desde quando 0 dividido por 2 é 1? 0 dividido por 2 é 0. Ó, como essa fração aqui me deu resultado par, o valor do seno é 1. Aí depois o próximo ímpar é 3. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 é ímpar. Então, ó, aqui o valor de seno de 3π sobre 2 dá menos 1. Se eu colocasse o 5, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 é par. Então, o seno de 5π sobre 2 dá 1. E aí é só ficar fazendo essas contas. Não importa, como eu digo inteiro, não importa se ele é positivo ou negativo. Tá? Menos 1, menos 3, menos 5, vai colocando, sempre que der um valor par
o resultado dá 1. Sempre que der um valor ímpar naquela fraçãozinha, o resultado é menos 1. Para o valor cosseno, onde o seno vale 1 e menos 1, o cosseno vale 0. Onde o seno vale 0, o cosseno vale 1 ou menos 1. Como é que eu faço? Sempre que eu pegar nessa conta aqui, de novo, ó, n é o número inteiro. Toda vez que eu pegar um inteiro ímpar, tá? 1, 3, 5, ou seja, cosseno de 1 vezes π dá π, cosseno de 3 vezes π, cosseno de 5 vezes π. Toda vez que você pegar um inteiro ímpar, o cosseno dá menos 1. Toda vez que você pegar um par, ou seja, 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai, tá bom? Cosseno de um número par vezes π dá sempre 1 como resultado. Tentem memorizar a ideia que aqui está construída e, no final, a gente tem, também é fundamental, as relações trigonométricas. De todas que aí estão, pessoal, eu peço para vocês, decora pelo menos essa primeira aqui em cima. Tá? Decora a primeira que está aqui em cima. Por quê? Porque eu vou utilizar ela como base para fazer, tá? Essas duas que estão aqui, ou seja, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá? Você tem isso. Por quê? Porque da expressão de cima, para você ter 1 mais tangente ao quadrado de x ser igual a secante ao quadrado de x, é pegar a expressão que aqui está, dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Tá? Para ter 1 mais cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x, eu pego essa expressão que está aqui em cima, divido todo mundo pela expressão seno ao quadrado. As contas que aqui estão são os básicos de operações vistos lá no ensino médio. Tá? Essas aqui de baixo saem do sentido da soma. Se eu pegar, em vez de x e y, pegar x mais x, seno de 2x. Aí onde tem y eu coloco x, fica seno de x, cosseno de x, mais seno de x, cosseno de x. Por isso dá 2 vezes. E no cosseno, a mesma coisa. No lugar de y eu coloquei x, x vezes x, x ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x. Seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Tá? Ah, professor, mas como é que eu obtive esse seno ao quadrado de x igual a essa expressão? Eu peguei, ó, essas duas que estão aqui em cima e substituí aqui, ó. Se eu quiser saber seno ao quadrado, eu troco cosseno ao quadrado. Ó, cosseno ao quadrado eu tenho aqui, ó. Jogo nessa conta aqui e você obtém essa de baixo. Ah, se eu quiser saber cosseno ao quadrado, ó. Se você quiser saber cosseno ao quadrado, seno ao quadrado tem aqui também, ó. Pego a parte dessa expressão, jogo aqui em cima, vem aqui para baixo. Então, dessas, quantas vocês precisariam memorizar? Uma, tá? Essa é a fundamental. As outras estão correlacionadas a ela. Beleza? E como é que eu teria certeza que esse seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1? Eu vou mostrar um videozinho a vocês que comprova porque é que isso daí daria 1, por exemplo. Perceba, pessoal, quando eu estou colocando aí, ó, o quadrado, iria encaixar uma sobre a outra, ó, eu sobreponho e vejo que os meus resultados, ó, quando eu vou somar o resultado de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, o resultado é sempre igual a 1, ó. É isso que está acontecendo quando ele está somando os resultados. Tá beleza? Sendo assim, vamos voltar para mim agora. Dessa forma, treinem, tá bom? As relações de ângulo, relações, tá, de valores, relações trigonométricas. Memorizem função seno e cosseno, é tranquilo, tá bom? As outras relações, vocês estão vendo que são divisões, então decora a função seno e cosseno, porque na divisão vocês vão saber facinho. Beleza? Então, aquilo, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!